Descomplicando a análise de resultados do PSE ciclo 2023-2024, que foi publicado na portaria 5.608 de 12 de novembro de 2024. Eu lancei um vídeo anteriormente falando dos resultados, né, e do recurso, como entender o recurso, principalmente o adicional para quem superou 100%, para quem chegou a 100%. Calma. Agora a gente vai analisar os resultados. Esse vídeo ele foi feito para você, coordenador do PSE, coordenadora do PSE, ou municipal ou estadual, para quem trabalha na coordenação de atenção básica, coordenação de saúde da família, ou quem trabalha na análise de resultados do seu município. Fica comigo que eu vou explicar, na verdade eu vou descomplicar. Meu nome é Gemerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estou aqui na nossa página do Instagram, que é a página Jamerson_J, tá bom? Então, aproveita. Se você ainda não tiver inscrito, se inscreve logo. É rápido e fácil. Deixa o seu like, sua curtida e também coloca o nome do seu município. Vamos direto às principais dúvidas. Primeiro, qual foi o período avaliado por essa portaria? Foi o ano de 2023, tá bom? Então, saber se seu município bateu 100%, 80%, abaixo de 80%, foi a partir das ações de 2023. Terão outras parcelas? Não. O PSE só tem 2 parcelas de repasse de recurso. A primeira, ela ocorreu logo após a homologação da adesão, ou seja, quando o Ministério reconheceu em portaria as adesões que foram feitas lá no e-gestor. E aí repassou o recurso, metade do recurso de acordo com o perfil da sua adesão, ou seja, quantidade de escolas, quantidade de alunos e quantidade de escolas e alunos prioritários. Então, foi feito o primeiro pagamento e o segundo pagamento, ele ocorreu agora, já final do ano, né? Vai ocorrer agora entre novembro e dezembro, a partir da portaria que a gente acabou de mostrar. Então não vai ter outra terceira parcela. Terceira pergunta: posso repassar este recurso aos profissionais? Infelizmente, em 2024, não pode. A gente ainda está em período político todo esse ano, tá bom? Então só encerra em dezembro. Então o município não pode repassar qualquer abono financeiro que não esteja previsto em lei, tá bom? Então o recurso do PSE, apesar de ser de custeio, e isso pode ser aplicado, não pode fazer isso em ano eleitoral, desde que não seja previsto em lei municipal. Então não pode repassar aos profissionais. E as ações de 2024? O que é que vão ser feitas com elas para análise de resultados? As ações elas são válidas, são enviadas ao Ministério, mas não gera nenhum impacto em repasse de recurso. Sim, quase ninguém fala disso, né? Mas a gente vai ter que se falar. O PSL tem 2 anos. O primeiro ano, onde ocorre a adesão, aí são contados 12 meses, que algumas vezes, em algumas adesões, eles dão algumas tolerâncias e acabam analisando as ações, inclusive, que vão encerrar quase entre janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. Não é toda vez que isso acontece, mas já aconteceu algumas vezes. Mas o período de análise das ações é só o primeiro ano. O segundo ano, infelizmente, analisem isso. E ouçam, registrem. Infelizmente, o segundo ano do PSE, quando a pessoa já está entendendo o que é para ser feito, não tem impacto nenhum na análise de resultados, não tem impacto nenhum no repasse de recursos. Isso é o que está escrito no PSE. E o meu município fez, mas o resultado foi baixo. Eu fiz mais, na verdade. Eu fiz mais do que apareceu, né? Eu fiz mais e o resultado foi baixo. O que é que aconteceu? Bom, essa pergunta ela é super complexa. O que pode ter acontecido é problemas no registro, problemas no envio. Por exemplo, se você demorou muito para digitar suas ações e digitou com a data lá atrás, qualquer digitação de ação de serviços e ações no CISAB que seja fora do seu quadrimestre vigente, ela sobe, mas ela é jogada fora. Por exemplo, eu tenho ações de janeiro a abril e eu vou digitá-las em maio.
tudo que eu for enviar vai ser jogado fora. Por quê? Está fora do meu quadrimestre vigente. Segundo, a natureza das ações. Muita gente errou na hora de codificar as ações. Fazia uma ação que era de educação e saúde, colocava como prática educativa. Fazia uma ação e não colocava o INEP correto da escola. Fazia uma ação e registrava em nome do ACS e determinada ação não poderia. Ou seja, a qualidade do registro é o que determina a validade destas ações para o PSE. Não basta só marcar PSE, acertar o INEP e colocar um tema e aí achar que está tudo bem. Não tá. Existem várias regrinhas de validação. Muita gente tropeça nisso. Quando a gente vai analisar os resultados, aí sim. Muita gente pediu isso, eu vou trazer isso aqui para vocês. Tá? Primeira coisa, municípios com 100%, estados com 100%, somente... na verdade, não é somente, né? A gente foi analisar aqui o percentual dos estados que mais tem municípios com 100%, porque nenhum estado teve 100% de validação dos seus municípios. Então, só para vocês perceberem, o estado de Minas Gerais foi o estado em segundo lugar, porque o estado com maior percentual de municípios com 100% foi o Rio Grande do Sul, que teve 463 municípios aderidos e 252 municípios com 100%. Então, 54% dos municípios do Rio Grande do Sul tiveram 100%. Então, primeiro lugar para o Rio Grande do Sul. Segundo lugar foi para Minas Gerais, com 53% dos seus municípios. E terceiro lugar, Roraima, com 51% dos seus municípios batendo 100%. Então, parabéns para primeiro lugar Rio Grande do Sul, segundo lugar Minas Gerais, terceiro lugar Roraima. Muito bom ver um estado do norte também com um resultado muito bom. Estados com municípios com resultados bons também, mas entre 80% e 99%. Quais foram os 3 primeiros lugares? O primeiro lugar foi o Ceará, com 36%, empatado com o estado do Pará, também com 36%. E em terceiro lugar, Espírito Santo, com 35% dos seus municípios, com resultado entre 80% e 99%. E aí uma colocação que ninguém gostaria muito, né? Os estados que mais apresentaram resultados abaixo de 80%, né? Entre 1% e 79%. Nós temos Distrito Federal, depois Roraima, com 75%, e Bahia, com 70% dos municípios com essa nota abaixo de 80%. Isso significa dizer, neste caso, que não é muito legal esse ranking, que para esses estados aqui, apesar das ações realizadas, não foi atendido às regras do PSE. Por exemplo, escolhas prioritárias e não prioritárias, o indicador 1 e o indicador 2 também, além das regras de validação. Quando a gente olha o cenário nacional, nós temos que o cenário nacional é o seguinte: a maior parte do país, ou seja, do nosso Brasil, ficou com municípios entre 1% e 79%. Ou seja, o resultado geral do PSE para esse segundo ciclo não foi tão interessante dessa forma em relação à qualidade das informações. Em segundo lugar, ficou no extremo oposto o percentual de municípios que chegaram a 100%, né? Isso foi legal. E no meio do caminho, em terceiro lugar... Desculpa, gente, vou corrigir a informação. Vamos lá. Primeiro lugar, municípios com abaixo de 80%, 42%, tá aqui. Isso é a maior parte do Brasil. Segundo lugar, realmente, municípios que chegaram lá no 100%. E em terceiro lugar, municípios que ficaram entre 80% e 100%, abaixo de 100%. E o que é que isso significa? Que a gente precisa melhorar não é o volume de ações, mas sim a qualidade das ações. Alguns estados festejaram muito o volume de ações, mas sem avaliar a qualidade. Isso gera uma grande contradição. Então, o que é que facilita e o que é que dificulta? O PSE precisa de planejamento, integração entre as equipes de atenção primária e a gestão da secretaria. Ele tem que ser priorizado e não tido como um programa em anexo.
e ele precisa de parceria entre saúde e educação. Então o PSL tem que ser pensado 2 anos inteiros, mas estrategicamente o primeiro ano também. E tem que ser monitorados os resultados. Porque sem monitoramento você vai fazer muito, mas muitas vezes não atendendo às regras. Tá? E aquilo que posso fazer com o recurso eu já adiantei. Na verdade eu adiantei o que você não pode, né? Que é pagar profissional. Mas você pode investir em capacitação ainda esse final de ano. Você pode comprar materiais de bens de consumo não duráveis. Você pode pagar contratos. Então você pode investir em serviços também. Tudo isso é possível. O que você não pode fazer é repassar para os profissionais por causa do período eleitoral. E aí, será que a gente já pode pensar em melhorar os resultados para o próximo ciclo? Não tem nem adesão ainda? Você pode sim pensar se você monitorar e avaliar os seus resultados e entender aquilo que não deu certo para gerar aprendizagem, para não repetir. Identificar vulnerabilidades, mas também entender aquilo que vai dar certo, aquilo que deu certo. Então, o PSE ele precisa de planejamento, envolvimento, estudo, integração e ações que atendam às regras. Tem muita gente boa trabalhando no PSE, muita gente boa, tem exemplos magníficos. O que a gente precisa, muitas vezes, é tornar o PSE prioridade, sim, e integrá-lo com o novo financiamento da atenção primária, porque é possível. Então, quando a gente pensa o PSE de forma estratégica, pensando já 2025 agora, a gente tem que pensar o PSE voltado a crianças de 0 a 5 anos, que é um dos públicos prioritários do PSE. Pensar também o envolvimento de questões alimentares, mas pensando crianças e adolescentes com hipertensão e diabetes. A gente tem que pensar o PSE fortalecendo vacinas e não esperar que essas ações sejam impulsionadas pelo Ministério, tá bom? E assim, sempre valorizar as características do território, porque isso é fundamental, valorizar as características do território e não ser somente movido por modinhas. Então, primeiro, muito obrigado. Se você chegou até aqui, coloque aí o nome do seu município e do seu estado, e me diga, você concorda com o percentual de acerto? O percentual que foi validado das ações no seu município? Bom, muito obrigado, a gente se encontra no próximo vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no canal e também se inscreve ali na minha página do Instagram. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até logo!